Gênesis 3:8. Vamos lá. Diz assim o texto bíblico: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Apenas esse verso como chave de todo o capítulo de número 3. Espírito Santo, nós dois sabemos da minha limitação. Tenha misericórdia de mim, pois eu não sou novidade aqui. Estou aqui toda semana, nesse lugar. Mas o Senhor torna nova a tua palavra todo dia. Então faz essa palavra uma novidade, ainda que ela já foi ministrada muitas vezes, na mente e no coração dos meus ouvintes nesta noite. E que nós possamos sair daqui transformados, edificados, com novos destinos recebidos do Senhor, em nome de Jesus, amém. Pois bem, o tema dessa noite é na viração do dia. Só que para mim poder falar da viração do dia, eu tenho que fazer uma introdução. E só a introdução, ela é um pouquinho já grande. Por isso que eu vou me ater aqui a ler algumas coisas e você vai prestando atenção aí, ok? Então é muito importante que você preste atenção para que nós juntos... O berçário está aberto para essa mãe aqui? É, isso. Nós temos que ficar atento para deixar isso funcionando, para dar essa estrutura para as mães, gente. Até inclusive depois nós vamos ver com o Ministério de Berçário, para a gente fazer uma escala num culto de casais também, para elas virem aqui a dar o suporte para os pais. Pois bem, sobre a queda do ser humano, nós estamos no capítulo de número 3, que relata a queda. Só para nós pegarmos o fio da meada, a historinha é mais ou menos o seguinte: a primeira família existia, estava num lugar chamado Éden, no jardim, vocês sabem. Estavam muito felizes, tudo muito bem resolvido, tocando a sua vidinha. De repente, entre o verso de número 1 e o verso de número 2 de Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra era vazia e sem forma, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nesse primeiro versículo, teologicamente, assustadoramente, corre o risco de ter passado ali, talvez 4, 5 mil anos. E houve uma queda, segundo o livro de Daniel. Houve uma queda, porque no princípio Deus criou os céus e a terra. Quando diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, parte-se do conceito de que tudo que Deus faz é perfeito. Passa na sua mente Deus fazer alguma coisa parcialmente perfeita? Você consegue pensar que Deus fez alguma coisa de propósito, tornando a sua criação um produto inacabado? Tem como Deus fazer alguma coisa e deixar assim: eu não vou deixar isso aqui para terminar depois e vou começar a fazer outra coisa? Não, porque Deus, Ele é perfeito, e partindo do princípio que Deus é perfeito, logo eu entendo que tudo que Ele faz é. Então o verso de número 1 diz que Deus criou os céus e a... Diante dessa linha de raciocínio, entendemos que então o céu era perfeito, como assim o é, e a terra também era perfeita. Só porque depois de puxar uma vírgula, vem o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E quando você pega a palavra águas,
E vai no original do Strong, não era a água que nós entendemos aqui, era um lamaçal. Alguma coisa aconteceu entre a última frase e a vírgula, que mexeu com a perfeição que era. Aquilo que era perfeito, de repente sofreu um efeito colateral. E aquilo que era só planície, agora tem montanhas, agora tem vale. Agora as fontes de água se misturaram com a terra e virou um lodo. E o livro de Daniel diz, Daniel, Jó tem citação, Salmos tem citação, que diz que um anjo de luz desejou ser maior do que Deus. Então ele foi visto cair do céu como um raio. E a teologia explica que quando Satanás caiu na terra, a terra que era perfeita, então ela sofreu um espasmos, ela sofreu uma metamorfose, ela teve efeitos colaterais. Aqui não é a realidade nossa hoje, mas vou deixar aqui um parênteses. Aqui a Bíblia explica a morte dos dinossauros. A Bíblia nunca confronta, a Bíblia não é contrária à ciência. A ciência que não quer aderir à Bíblia, mas a Bíblia tem resposta para tudo. E os dinossauros, eles existiram, eles estavam inclusos na primeira frase do versículo 1 do livro de Gênesis. E no princípio criou Deus os céus e a terra. E se Deus criou, tudo era perfeito. E aqui nós temos resposta para tudo isso. Porém, logo em seguida, com a queda do inimigo, a ciência não consegue explicar o que aconteceu com a morte quase que em massa dos dinossauros. O inimigo caiu, a terra sofreu um efeito colateral e a criação já não foi mais perfeita. Porém, diga comigo, porém, Deus é perfeito. Olha para cá. Como a terra agora não era mais perfeita e Deus tinha um plano, como agora Ele não poderia soltar a sua imagem, a sua semelhança naquilo que se tornou imperfeito, porque o mal já estava na terra agora. Então a Bíblia diz que Deus plantou um jardim do lado do leste e do norte. Eu não vou entrar aqui para não. Deus plantou um jardim perfeito numa terra que se tornou imperfeita. Deus criou um ambiente perfeito num lugar que outrora era perfeito, se tornou imperfeito, para dar continuidade no seu plano. Então Ele coloca lá a primícia do ser humano, um casalzinho para poder procriar. E a ideia, segundo a Bíblia nos revela, a ideia que Deus tinha quando colocou o primeiro casalzinho na terra era que toda a sua proliferação dali para frente, toda a raça humana vivesse segundo o padrão do primeiro casal. Ou seja, se não fosse dado ouvido pelo espírito mau que já estava na terra, que entrou através de uma serpente no lugar perfeito de Deus, hoje nós estaríamos vivendo essa perfeição, que seria o Éden, que foi o plano original desde o começo. Deus fez a primeira tentativa, os céus e a terra, no princípio criou Deus perfeito. O diabo se revolta na eternidade, cai, aquilo que era perfeito sofre um efeito Hiroshima Nagasaki, a onda se propaga, mas Deus agora cria um ambiente perfeito no imperfeito, e agora coloca o primeiro casalzinho de ser humano lá, pois Satanás dá um jeito agora, porque ele está na terra, entra na serpente e não consegue
deturpar o Éden, mas consegue arrancar o primeiro casamento de dentro do Éden. Tudo bem até aqui? Sobre a queda do ser humano. Então a serpente, mais sagaz do que todos os demais animais, aconselha a Eva. Eva cai na arapuca, inflama Adão. Os dois comem da fruta da árvore proibida, pecam, desobedecem. E agora, a casa que Deus tinha preparado, o lar que Deus tinha preparado perfeito, mesmo vivendo num mundo imperfeito, fica vazia. E aí acontece o que eu escrevi aqui. O juízo inevitável de Deus, que vem a seguir, compõe-se de 3 elementos: maldição, castigo e graça. Maldição, castigo e graça. Maldição, castigo e graça. É preciso atentar bem para a diferença entre maldição e castigo. A maldição recai sobre a serpente e sobre a terra. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, como acabei de citar, houve 3 sentenças. E Deus amaldiçoou a serpente, e consequentemente essa maldição caiu sobre a terra. Sobre o ser humano, sobre Adão e Eva, Deus liberou uma sentença de castigo. E logo em seguida, depois de castigá-los, ofereceu uma saída chamada graça, que é a nossa saída até hoje. Deus está dizendo: eu tenho que cobrar a conta, eu tenho que castigar. Vocês pecaram, vocês erraram. Mas ao mesmo tempo que eu sento na cadeira de juiz e eu julgo e sentencio vocês, depois eu tiro a minha estola de juiz e eu vou para a cruz e eu morro para poder salvar vocês. Então o plano de Deus, ele sempre é perfeito. A maldição recai sobre a serpente e sobre a terra. Homem e mulher não são amaldiçoados, eles recebem castigo. Um castigo tem a chance de receber graça. Jesus é a graça que nos remiu. Eu estou correndo, eu já estou lá nos evangelhos, e eu volto para Gênesis e vou nos evangelhos. Eu não tenho tempo, apenas pegue isso. Jesus é a graça que nos remiu. A terra ainda não foi redimida. Você sabia disso? Que a terra que está debaixo dos nossos pés ainda está debaixo da maldição que foi sentenciada lá atrás. Mas ela também será alcançada pela graça. Ela continua sob a sentença da maldição. A terra não é perfeita. Você sabia que a terra não é perfeita? E o fato da terra não ser perfeita é uma consequência do pecado? Mas ela lá no início era perfeita. E ela voltará a ser perfeita? Você sabia disso? Isaías 65:17. Em verdade, eis que criarei novos céus e uma nova terra, e todos os eventos passados não serão mais lembrados. Isaías 40 e verso 4. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos, e as regiões montanhosas virarão planícies. Pensar que a terra era perfeita, não havia serra, não havia montes e não havia vales, era uma planície só, não havia espinho, roseta, cebolinha. Já tentou limpar o teu lote?
Quem é que vence a arrancar aquela cebolinha? Tem veneno na vida que dá jeito? Tem Roundup que mata? Tu pode gastar 30 maquinadas de Roundup puro. Dali uma semana tu abre a janela, cheio de novo de cebolinha. Isso não é normal, gente. Tem parte geográfica que você planta e dá. Tem parte da terra que não dá nada. Na verdade, toda a terra produzia muito. Mas há uma palavra de Deus que um dia a terra também será atingida pela graça de Deus. Lucas 3. Prepare um caminho para o Senhor. Abram estradas retas para Ele passar. Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados e as ruas esburacadas serão alisadas. E todas as pessoas verão a salvação que vem de Deus. O profeta João Batista está profetizando e falando isso. Prepare o caminho para o Senhor. Sabe o que eu quero dizer hoje? Eu sei que não tem nada a ver com casamento, com coisa, mas eu preciso falar isso. Sabe o que eu quero dizer? Que nós como igreja estamos aqui preparando o caminho para a volta de Jesus. E a profecia diz que haverá, quando Ele voltar, um novo céu e uma nova terra. Deixa eu dizer uma coisa: o diabo pensa que estragou a terra. O inimigo pensa que com a sua queda estragou. O inimigo pensa que conseguiu roubar o ser humano do Éden e trazer ele para o caos. Mas Deus tem um plano. E esse plano é: preparem o caminho para Jesus. Porque quando Ele chegar, Ele vai preencher os vales, vai aplanar as montanhas, haverá uma perfeição novamente na terra. Você está entendendo por que é importante nós esperar por Jesus? E preparar o caminho para Ele voltar? Pois bem, quando ouviram os passos do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E o chamou o Senhor Deus pelo homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui, o ser humano ainda não tinha sido expulso do jardim, onde poderia encontrar Deus. Ainda havia a condição original da proximidade entre Deus e o homem. Por isso, o relato conta que eles ouviram o som dos passos de Deus. Deus anda com passos majestosos. Logo, depois o ser humano despencou da unidade para a separação e não pôde mais se apresentar diante do Criador. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Esse texto revela que Adão e Eva ouviram dois comportamentos do Criador: a voz e os passos. E o homem ouviu a voz de Deus e os seus passos. Que experiência, hein? Que coisa incrível. Hoje, algumas pessoas, quando começam a buscar o Senhor, conseguem ouvir a voz dele novamente. Mas os passos, não há registro de alguém que conseguiu ouvir mais os passos de Deus. Nós precisamos nos atentar para isso. Esse texto revela que Deus, Ele fazia parte presencialmente do casamento. Esse texto está dizendo, senhores e senhoras, que não era
talvez como as experiências que temos hoje. Hoje nós podemos, se buscarmos, ouvir a voz de Deus dentro do nosso casamento, dentro da nossa casa, dentro da nossa aliança. Mas a gente não consegue ouvir os passos, e os passos fala de uma presença pessoal. Era como se você chegasse na mesa e dissesse: bom dia, Deus. Bom dia. Bom dia, bom dia. Quando fala de ouvir os passos, fala de uma presença pessoal. Porque Deus, Ele é um Deus de aliança. Ele quer ser participativo na aliança que Ele faz. E eu fiquei meditando, como não seria ouvir os passos de Deus dentro da minha casa, dentro do meu casamento, na educação dos meus filhos? Quão majestoso não seria isso, ouvir os passos de Deus no jardim, o caminhar dele? Que tipo de emoção provocaria no coração de um ser humano ouvir Deus caminhando? Porque o texto revela que eles ouviram dois comportamentos: ouviram a voz e ouviram os passos. Uau! Eu chego à conclusão de que realmente o casamento, ele é um mistério. Por isso que tentar viver um casamento sem Deus é frustração garantida. Porque um casamento não se trata de união de pele, de desejos, de satisfazer a vontade um do outro. Casamento é um mistério. Casamento, família, a sua matriz, ela foi desenvolvida para Deus andar no meio, para Deus ser ouvido através do casamento. Você imagina isso? Se ouvir a voz já é algo estrondoso, que quem consegue ouvir a voz de Deus nunca mais se recupera. Quem já teve a experiência de ouvi-lo nunca mais se recuperou. Agora imagina você conseguir, além de ouvir a voz, ouvir Ele caminhando, ouvir os passos dele junto com você. E então, de repente um dia Adão sentiu uma saudade. Ele deve ter pensado: que saudade de casa, que saudade de não só ouvir a voz, mas de quando eu ouvia aquele barulho entre a mata fechada, e o nosso coração já vibrava, e o nosso entendimento produzia pensamentos do tipo: lá vem ele, lá está vindo o Pai. Eles caem, e escondido entre folhas, como se fosse um registro, eles ouvem pela última vez os passos de Deus, como se fosse uma despedida. Deus vem como se fosse uma despedida. E o verso diz que eles estavam encobertos por folhas, porque estavam tapando as suas vergonhas. E de repente eles ouvem o quê? Além da voz, eles ouvem o passo. E eu fico me colocando no lugar de Adão e pensando: essa é a última vez que eu vou ouvir os passos dele. E talvez ele tenta puxar os galhos para frente para se cobrir de vergonha.
Porque sempre depois que a gente faz uma besteira, a consciência queima. E a gente se arrepende até o último fio de cabelo. E a gente diz: meu Deus, o que eu fui fazer? Mas agora é tarde. Que vergonha. A voz incomoda. A voz que outrora era doce, agora torra a consciência. A voz que outrora era desejada, agora vem num tom de acusação, porque ele errou. Os passos que antes era esperado na viração do dia, agora ao ouvir os passos de Deus caminhando dentro da sua casa, o gera desconforto. E eles tentam se cobrir. E quando eles começam a colocar folhas, costurar folhas e se encobrir, além da voz e dos passos, eu percebo que eles estão se escondendo de mais um elemento. Eles sentiram os olhos de Deus sobre eles. A voz por si só já era incômoda agora. Os passos, muito mais. Só porque eles sentiram os olhos de Deus também. Eles conseguiram esconder suas vergonhas um do outro. Mas diante de Deus, eles continuam expostos. Eu não sei se você já teve essa experiência. De você conseguir maquiar muito bem o que você está enfrentando diante de muita gente. Esconder dos seus melhores amigos, dos seus pais. Esconder de pessoas que convivem com você. Mas quando você vai para baixo do chuveiro e está só você, você sabe que tem dois olhos que estão te vendo e sabe exatamente quem você é. E não tem como se esconder dele. Assim estava Adão. Incrível que Adão conseguiu esconder suas vergonhas de Eva. Incrível que Eva conseguiu esconder suas partes íntimas de Adão. Adão olhava para Eva e não via mais. Mas eles não conseguiam esconder dos olhos de Deus. E isso incomodava. Interessante que quando nós deixamos o inimigo entrar dentro da nossa casa ou na nossa aliança, aquilo que outrora era prazeroso agora se torna incômodo. A voz de Deus é o incômodo para nós, os passos de Deus, os olhos de Deus, tudo que lembra Deus para nós é um incômodo. A Bíblia diz que eles têm medo, eles fogem de Deus e se escondem. Ainda que seja impossível esconder-se completamente de Deus, o ser humano tenta fazer isso. E até hoje é assim. O ser humano pensa que pode esconder-se dos olhos de Deus. Salmo 139, 7, 12. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustenta. Não tem como fugir e se esconder de Deus. Então, ali, coberto de folhas, repugnando a voz, os passos e o olhar, conseguiu maquiar um do outro, mas não conseguiu esconder de Deus, que era o principal propósito. Então ali, em fração de segundos, é ativada a consciência do ser humano, que até então não havia sido ativada. Deixa eu dizer uma coisa. Não havia malícia dentro do Éden. Havia prazer, malícia não. Assim como dentro de um casamento. Por isso que é importante não trazer adolescente para um lugar como esse. Porque a gente quer falar algumas coisas e às vezes não dá. Não havia malícia dentro do Éden.
havia prazer. Assim como um casamento legítimo também não tem malícia, tem prazer. Você quer ver uma coisa? Pergunta para um casal saudável, que estão casados há 10, 15 anos, talvez até menos. Um casal experiente, que é saudável. Ou até mesmo você, que tem esses tantos anos de casado. Sonda o seu coração e vê se há malícia no seu coração, até mesmo pela sua esposa, pelo seu esposo. Não há. Porque a malícia, ela é uma vertente que envolve sempre quem está de fora. Geralmente a malícia se tem por alguém que está fora da aliança. Dentro da aliança, quando eu olho para minha esposa, é ativado em mim prazer. Malícia não. Malícia está ligada a pecado. Agora, se eu olhar para uma mulher na rua, é capaz de eu maliciar ela. Está difícil. Então, dentro do Éden não havia malícia, havia prazer. A malícia nasce com a queda, e até hoje essa praga persegue. Tenta maliciar a sua esposa, não, mas é facinho você maliciar uma mulher da rua. No sentido original da palavra, que eu não tenho tempo para discorrer aqui, que já é 9h30. Naquele exato momento, a consciência é ativada com todo o agrupamento que ela traz. E eu não tenho tempo para dissecar entre elas. Mas por favor, deixa eu ler pelo menos isso. A consciência só passou a existir no momento em que o ser humano se separou de Deus. E esta é a função da consciência: impelir o ser humano a fugir de Deus, a desejar sempre o que está fora do Éden, e não mais o que está dentro. Será que Adão e Eva conseguiram se sentir seguro em um esconderijo falso, onde a sua consciência foi ativada? E como nós acabamos de ler, a consciência ela é ativada na tentativa de nós buscarmos outras coisas para substituir Deus. A consciência, ela é um programa das nossas emoções, chamado sede da alma. Consciência é chamado sede da alma hoje. É um programa das nossas emoções que foi ativado pela parte caída que há em nós. E a guerra se instalou. E nós lidamos com esse pepino até os dias de hoje. E todo dia, mas não tem um dia nessa vida que você levanta e você não vai ter que fugir de você. Não tem um dia que você acorda e você deita à noite daquele dia que você não teve que fugir de alguma tentação, de alguma malícia, que você não teve que dizer não para alguma vontade. Porque a consciência ativa em nós um modo de desejar substituir Deus por outras coisas. Quem está perdido então? Você vê que eu não estou conseguindo amarrar os pontos, né? Eu só vou lendo aqui, tá? Quem está perdido então? Deus chama o ser humano, e seu chamado dirige-se somente ao homem. O homem que observou tudo em silêncio, e também em silêncio concordou com o pecado. Agora ele é chamado à responsabilidade. Adão precisa confessar o que aconteceu. Deus diz: Adão,
Porque alguém diante de Deus é responsabilizado, tanto pelo bem quanto pelo mal de dentro de uma casa. E por mais que a sua esposa ou seus filhos possam errar, Deus não vai responsabilizar eles. Diante de Deus, numa linguagem espiritual, você, homem, não sabe a responsabilidade que você tem diante de Deus pela sua casa. E Deus disse a Adão: Deus chama o homem. O seu chamado dirige somente ao homem. Deus não chama Eva. Primeiramente não. Só depois da acusação de Adão. Mas Deus chama o homem. O que tu fez? O que aconteceu? O homem que observou tudo em silêncio, também em silêncio concordou com o pecado, agora é chamado à responsabilidade. Agora o ser humano e com ele toda a humanidade aprendem de uma vez por todas o que é responsabilidade. O ser humano precisa responder a Deus sobre aquilo que faz. Adão precisa confessar o que aconteceu. Ele se sente exposto e tem medo, se esconde, percebe que a vergonha diante de Deus é indiferente da vergonha entre as pessoas, e por isso se esconde junto com Eva. Com sua próxima pergunta, o próprio Deus capta Adão e conscientiza ele do que aconteceu. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem: a mulher que me destes. E Deus pergunta à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Por mais leviana que tenha sido Eva, mas ela teve a coragem de assumir o que Adão não assumiu. Que em nenhum momento Adão disse assim: foi eu. Mas Adão disse: foi ela, a mulher que tu me deste. E aí, no verso de número 13, quando Deus se vira para Eva e pergunta: o que tu fizesse? Ela acusa a serpente, mas ela não foge da responsabilidade. Ela diz: foi a serpente. Ela me enganou. E realmente, eu comi. Você não vai ver Adão dizendo: eu comi, eu peguei. Ele não assume. E este é o nosso problema. As famílias estão do jeito que estão, porque até hoje, se não é a mulher assumir, o homem sai pela tangente. O homem transferiu a educação dos filhos à mulher, o homem está transferindo questões espirituais, que ele tem que responder diante de Deus, para a mulher. Se a mulher não vir para a igreja orar por ele, se a mulher não orar pelos filhos, se a mulher não velar pela casa, se a mulher não jejuar, se a mulher não ler a Bíblia, se a mulher não correr, e às vezes o homem vem de atrás para agradar ela. Eu vou lá no culto de casais, porque senão ela não para de falar. Verdade, é verdade. Eu queria mesmo era estar no bar bebendo uma gelada hoje, quarta-feira. Queria jogar um baralho. Queria mesmo estar assistindo um jogo, futebol. É porque tu ganha muito para assistir, né? O jogador nem sabe que tu existe. Então, milionário. E a mulher está ali dizendo: Senhor, Satanás é a serpente, mas por favor, eu estou assumindo o lugar, as culpas que é do meu marido.
algo diferente. Enfim, o reconhecimento de que sim, eu comi. Olha, eu não sei quantas horas eu tenho de sala de aconselhamento, irmãos, mas eu acho que eu tenho mais de sala de aconselhamento do que urubu de voo. E de todas essas horas de sala de aconselhamento no nosso pequeno ministério de praticamente 15 anos integrado, eu ouvi muito essa personalidade. As mulheres elas têm mais senso de chamar para si a responsabilidade. Até quando for para assumir, para confessar algumas coisas, elas confessam, elas dizem: errei, é isso aqui e pronto. E o homem fica de quem é a culpa? Mas a resposta em si é só defesa e culpa, tanto de um quanto do outro. É vergonhoso, mas típico para o ser humano que a primeira conversa que a Bíblia descreve entre Deus e o homem seja do começo ao fim um discurso de defesa. O homem faz uso de sua liberdade perante Deus, defendendo-se. E essa defesa contém uma dupla acusação. Ele acusa a mulher, atribuindo-lhe a culpa, e em última análise, acusa o próprio Deus, ao destacar que esta é a mulher que tu me deu. Cara, você é muito bom de lábia. Cara, você é muito bom de lábia, você é bom de conversa, e você sabe disso. E o Espírito Santo está falando contigo hoje aqui. Você consegue levar na conversa a tua esposa, você consegue levar na conversa os teus filhos, você consegue levar na conversa, na lábia, teus amigos, teu patrão, teu trabalho. Se você é bom de lábia, e você acha que isso é talento? Não, isso é demônio. Pensa num Adão bom de lábia. Ele conseguiu isentar totalmente a sua responsabilidade diante de Deus, transferiu para Eva e transferiu para Deus. Ele disse: ó, foi ela e tem mais. Foi o Senhor também, porque foi o Senhor que me deu ela. Ó Deus, ó Deus, ai, meu, é verdade, Adão, o que eu fiz? Misericórdia. Até hoje é assim, né? Nós somos bons em achar um culpado. Nosso casamento sofre, nossa casa sofre, nossas esposas sofrem, nossos filhos sofrem, tudo na nossa volta sofre pela nossa ausência de um caráter, de assumir a nossa responsabilidade diante de Deus. Em alguns casamentos eu digo isso. Sabe o que Deus vai cobrar de Adão quando ele chegar diante de Deus? E Adão vai chegar. Tu acha que Deus vai cobrar de Adão o quanto de casa ele construiu, de quanto de faculdade que ele fez, de quanto de dinheiro ele ganhou? Tudo isso é importante, ok? Mas para que Adão foi criado, meu Deus do céu? Quando Adão chegar diante de Deus, Deus vai olhar para ele e vai dizer: cadê o Éden que eu te dei? Cadê o casamento que eu te dei? Cadê os filhos que eu te dei? Porque o homem foi criado para um propósito: proteger um lar recebido de Deus. E o mesmo acontece novamente quando Deus chama a mulher à responsabilidade. Ela aponta para a serpente, dizendo: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. A serpente não é interrogada. Interessante, né? Que Deus não interroga o diabo. Já parou para pensar nisso?
Deus interroga você e eu, mas Deus não entrevista Satanás para dizer: oh, sapatinho aí, não sei o que, o que tu foi fazer? Nada. Porque o diabo, Deus já sabe que é diabo, meu amigo. Mas eu e você, ele espera uma atitude diferente de Satanás. A serpente não é interrogada, e neste ponto também nada se diz sobre a origem do mal, mas as palavras do homem e da mulher mostram que aprenderam com a serpente a arte de corrigir as obras de Deus. Perguntando: Deus, tem certeza de que foi uma boa ideia criar esse tipo de auxiliadora, ou essa criatura, essa cobrinha? Olha se pode isso, gente. Quem é que consegue dar conta do ser humano, gente? Na minha axiologia, na minha interpretação, eles estão dando conselho para Deus, dizendo tipo assim, abre aspas: Adão, Deus, tu acha que foi uma boa ideia criar esse tipo de auxiliadora? E mais, aonde é que tu estava com a cabeça na hora que tu criou a cobra? Ó, todo mundo é culpado, menos eles. Até Deus é culpado, a cobra é culpado, o diabo é culpado, tudo é culpado. Não levanta a mãozinha, nem pisca, nem olha para o lado, porque você sabe que está pegando em cima da tua muleira. Porque todo mundo é culpado e você não assume as culpas do que está acontecendo na sua casa. Inclusive tem gente que culpa a Deus, dizendo: que mulher que tu me deu, que marido é esse? Eu orei tanto, pedi o Senhor, o Senhor me mandou. A gente é bom em culpar, né? Nem o homem nem a mulher assumiram o seu erro, preferiram recorrer ao seu conhecimento que acabaram de adquirir sobre o bem e o mal. Interessante que antes da queda não há argumentação, antes da queda há visitação. Antes da queda há comunhão, relacionamento. Antes da queda há uma denúncia da voz de Deus guiando. Antes da queda há uma denúncia que se ouvia a presença pessoal de Deus através dos seus passos. Antes da queda havia um relacionamento de uma aliança de 3 pernas: homem, mulher e Deus. Depois da queda já começa um monte de argumentação. Tome cuidado se você é muito argumentativo dentro do seu casamento, porque se você for, talvez você já está caído. Se entre 2 pessoas, um é sempre o que mais argumenta, é o que sempre tem razão, é o que sempre está certo. Você fala uma coisa, ele fala 10, ela fala 20. É boa de argumento, é bom de argumento. Tome cuidado, porque os argumentos nasceram depois da queda. E isso é um resultado do conhecimento do bem e do mal, segundo o que a Bíblia revela, depois que eles comeram desse fruto. Formulando suas queixas ao Criador, e a partir desse conhecimento que adquiriram quando desobedeceram. Dessa forma, Adão e Eva se enrolaram em novas culpas e desculpas. A queda acelerou-se de forma desmedida, e desde então o ser humano é um forasteiro em uma terra amaldiçoada. O ser humano tinha ultrapassado os limites dados por Deus, e com isso, adivinha, perder o mistério que acontecia na viração do dia. Meus irmãos, se Deus nos der graça, nós continuamos no próximo culto de casais, porque isso beira ser um estudo bíblico.
Eu sei que eu deixei muitas pontas soltas aqui. A minha oração é que o Espírito Santo ajude a amarrar elas no seu coração, no seu entendimento. E eu encerro aqui. O ser humano tinha ultrapassado os limites dados por Deus, e com isso perderam o mistério que acontecia na viração do dia. O que acontecia na viração do dia? Em 5 minutos eu encerro. Escute o que eu marquei aqui. Eu já ouvi de várias pessoas que, no final da tarde, quando o dia está terminando e está começando a escurecer, um sentimento de tristeza invade o coração delas. Eu mesmo já tive essa experiência por várias vezes, falando de mim. Se nesse horário eu não estiver com a minha mente ocupada em algum compromisso e ficar sem fazer nada, e com a mente ociosa no horário entre 6 da tarde e 7:30 da noite, sou tomado por uma angústia profunda. Eu não sei se você já teve essa experiência. Se não teve, faz um teste. É um dos horários, se não o horário mais triste do dia. É quando o dia vai terminando, a viração do dia para a entrada da noite. Se você está com a sua mente ocupada, trabalhando, lavando uma roupa, cuidando do seu serviço, passa que você não vê. Mas tenta parar. E fica quieto. E de repente você vai sentir um vazio. Você vai sentir uma tristeza, na minha definição melhor, uma angústia. E você não vê a hora de virar de uma vez para entrar aos compromissos da noite, porque parece que tem um vácuo entre a viração da tarde para a entrada da noite. Você sabe por quê? Porque nós trazemos a marca de Adão e Eva, que perderam esse lugar, esse horário do encontro. Você sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Viração do dia fala do momento no dia em que os pais voltam para casa depois de um dia de trabalho, encontram com seus filhos, alguns que estão voltando do colégio. Viração do dia fala do momento no dia em que toda a família se reúne. Dentro da matemática de Deus, de Gênesis 3, a viração do dia era o ponto de encontro entre todos. Entravam em audiência. Tinha um horário no dia onde era disciplinadamente um horário de encontro de todos. Chegava Eva, chegava Adão, chegava os filhos, porque eu acredito que eles tiveram filhos dentro do Éden. Chegava e chegava a Deus. E ouviam os passos, e ouviam uma voz, e eles se relacionavam na viração do dia. Responde para mim: é fácil você reunir a sua família uma vez por dia? Responde para mim se é assim, ato voluntário, de no mínimo uma refeição por dia, tá todos na mesa, uma por dia. Responde para mim. Você consegue reunir seus filhos? Quando o pai está, a mãe não está. Quando o filho está, a mãe não está. Quando não, um com o prato na cozinha, outro na televisão, outro num quarto com o celular comendo, outro... Um sentimento de perda, um vazio que nada preenche aparece nesses minutos. Uma tristeza profunda invade a alma na viração do dia para a noite. Se você nunca sentiu isso nesse horário, faça um teste. Fique sozinho, sem se ocupar de nada, e você vai ver a marca
de Adão e Eva no teu sangue. Se você não sentir isso, é porque talvez você não nasceu de novo, então não tem a sensibilidade espiritual. Mas qualquer ser humano que tem um pouco de sensibilidade espiritual, ele vai sentir exatamente o que Adão e Eva sentiram o resto de suas vidas. Sempre na viração do dia, aquela saudade, aquela tristeza. Agora era a hora que nós nos encontrávamos. A gente sente uma saudade na viração do dia hoje, que a gente não sabe dar nome, mas a Bíblia dá. A gente sente um vazio que a gente não sabe dar nome, mas a Bíblia dá. Eles conviveram tanto com Deus, que agora conviviam com a saudade de Deus. Era justamente nesse horário em que a presença de Deus aparecia. E eu aplico. Deus está presente em todos os momentos da nossa vida, é verdade. Mas é quando a família está reunida que de fato Ele oficializa a sua presença. Eu espero que você tenha absolvido isso. De fato, Deus está em todos os momentos da nossa vida. Mas você quer saber de fato quando Ele oficializa a sua presença? Quando há famílias de fato reunidas. Sabe o que eu aprendo aqui? No final da tarde e início da noite, era a hora que Adão pegava os seus filhinhos, sua esposa, sua família pela mão e ia para o culto, Marcos. Chegava da roça. Vamos se arrumar. Vamos tomar banho. Vamos trocar de roupa. E todos já sabiam que a viração do dia era a hora da família se encontrar com Deus. Que o Espírito Santo nos ajude. Jesus, ele veio e recuperou o culto. Que nós, homens, possamos pegar nossa família pela mão e trazer para o culto. Quando eu falo trazer para o culto, não estou falando em trazer para esse prédio aqui. Estou falando em você trazer para o culto diário com Deus. Seus filhos, sua esposa. Você é responsável. Ei, homem, meu amigo, você é responsável pela saúde espiritual da sua mulher. Você é responsável pela saúde espiritual dos seus filhos. Quando você chegar diante de Deus, Deus não vai cobrar a igreja que eu ganhei, quantas pessoas eu edifiquei, mas a primeira coisa que Deus vai cobrar é: você fez culto com tanta gente e você nunca mais reuniu a sua família em um culto voluntário para mim. Sua família está morrendo espiritualmente. E Deus não vai receber um culto individual. Não adianta nós querermos cultuar com outras pessoas se nós não salvarmos primeiro a nossa casa. Com todas as minhas limitações nesta noite, eu creio que o Espírito Santo falou com alguém. Talvez não com todos,
mas com alguém Ele tem falado. E eu vou ficar feliz em saber que alguém entendeu essa palavra. Em nome de Jesus. Viração do dia é um ponto de encontro da família em adorar o Senhor. Vai para casa hoje, faz um culto. Vai para casa hoje, reúne seus filhos, suas esposas, sua esposa, e diga: me perdoa, eu não tenho sido um sacerdote dentro dessa casa, não tenho sido um homem que alimenta espiritualmente vocês, mas a partir de hoje o papai vai assumir as responsabilidades, vou assumir as culpas diante de Deus e vou me colocar nesse lugar. Em nome de Jesus. Coloque-se em pé, meu irmão. Sim, Espírito Santo. Se alguém desejar uma oração, essa palavra falou com você, se você desejar vir à frente, fique à vontade. Nós vamos orar com você. Glória a Deus. Sim, Espírito Santo.
Jesus. Do dia nós queremos te ver, ouvir os teus passos novamente. Na viração do dia, Senhor, nós queremos te ver, olhar em teus olhos. Ouvir os teus passos, ver os teus olhos. Levante a sua mão. Obrigado pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E que Deus tenha misericórdia de nós. E que Deus transforme os homens covardes em homens verdadeiros e espirituais, que protejam as suas casas. A culpa nunca foi de Eva. O culpado sempre foi Adão. Deus te abençoe. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E até 2025 nos encontramos no próximo culto de casais. Sabe o que eu penso? Geralmente nossos cultos de casais estão cheios aqui. Mas você veio hoje justamente no último culto, porque Deus queria reposicionar você, porque a sua mulher, o seu casamento, seus filhos não vão aguentar você mais um ano desse jeito. Então pega essa palavra e começa 2025 um homem de Deus dentro de casa. Assim seja, para a glória de Deus. Faça assim. Tá desafinado, gente. Jesus Cristo é. Jesus Cristo é. Ele é. Deus abençoe. Bom namoro.